Colônias espirituais. Muita gente fala sobre colônias espirituais. Como será que é essa vida em colônias espirituais? Vamos falar sobre isso então? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre colônias espirituais. Muitas pessoas falam sobre colônias, algumas até criam fantasias sobre colônias espirituais, criam-se assim um inúmero de colônias que, na verdade, não dá nem para entender onde é que está tanta colônia, né? E para que serve tanta colônia. Porque, primeiro, quando falamos de colônia espiritual, ela está muito acima do orbe, muito acima. Então, para você mirar uma colônia relativa a uma região, por exemplo, do Brasil, é muito complicado, porque ela está muito no alto. Então, o Brasil fica uma coisa muito minúscula, né? Então, todas essas colônias teriam que ficar aglomeradas. Seria uma confusão de colônias. Mas veja, o que é uma colônia espiritual? Primeira coisa, é o céu. O céu. E o umbral é o inferno? É o inverso? Não. Não entenda nem acredite dessa forma, porque aí você estaria simplesmente comparando colônia e umbral com o céu e o inferno que tem em outras crenças. Não é esse o nosso objetivo, não precisamos traduzir dessa forma, porque quem vai para o céu não sai mais do céu e quem vai para o inferno não sai mais do inferno. Na doutrina espírita é assim que funciona? Quem vai para o umbral não volta mais do umbral? Castigo eterno? Quem vai para o céu está determinado a contemplação eterna da face de Deus? Não. Não, porque na visão espírita isso seria totalmente inútil para um espírito. Seria improdutivo. E para um espírito inteligente e evoluído, seria o próprio inferno, a própria prisão. Condená-lo a ficar observando algo e simplesmente ele, com todo aquele conhecimento, com todo aquele amor, com toda aquela alegria, ele fica lá numa espécie de êxtase contínua. Este tipo de pensamento é um pensamento humano. É um pensamento das pessoas que estão no campo sensorial, vivendo o sensorial. Então, ou ela pensa que quem erra tem que ser castigado e sentir dor, queimar, e quem é premiado tem que estar numa espécie de êxtase eterno, num prazer eterno. Vejam que é o primário da evolução humana, dor e prazer. O primário do desenvolvimento psíquico de Freud, dor e prazer. É a própria animalidade. Mas não temos essa premissa aqui. Quando falamos vamos voltar aí, não vamos entrar no assunto filosófico, né? Científico e filosófico, né? Colônia espiritual, gente, ela é um ponto de passagem. Você pode morar lá? Pode, você pode morar lá. Porque você pode ter relações aqui, e aí você quer estar num intercâmbio constante, você pode. Porém, ela é um lugar, ainda assim, é um lugar de transição. Porque você não vai ficar eternamente numa colônia espiritual. E mesmo que você esteja aqui na missão de reencarnar várias vezes, e a colônia seja o teu ponto, digamos assim, de intercâmbio, vai chegar um momento que você vai abandonar tudo isso e você vai para outro lugar. Quem lê André Luiz e lê uma base muito boa, que é Chico Xavier, vai compreender isso, que, por exemplo, num dos livros, não sei se foi Missionários da Luz ou outro, né? André Luiz disse que haveria uma palestra, uma reunião muito grande para instruções e se manifestaria um espírito de esferas superiores. Vejam, não era nosso lar, ele já estava em nosso lar, era de esferas superiores. Para que esse espírito se manifestasse em nosso lar, que você já acredita que é o céu, precisou de 2 ou 3 médiums, lá do plano espiritual. Sim, tem médiums no plano espiritual. E esses médiums, eles dariam a energia para que compusesse o corpo espiritual daquele espírito comunicante, para que criasse um campo de manifestação, para que ele pudesse se manifestar. Sim, assim como na Terra
médiuns de efeitos físicos doam ectoplasma para que um espírito se manifeste em sua forma. Lá no plano espiritual, lá no nosso lar, espíritos têm que dar sua energia do padrão daquele lugar, do padrão dos perispíritos daquele lugar. Quem leu a Gênesis sabe que o perispírito tem a conformação do lugar que o espírito vive. Se é da Terra, se é de Marte, é outro padrão energético de perispírito, e de cada lugar pode ter um diferente. E aí, essa união energética daria um meio para aquele espírito se manifestar. Então vejam que existem lugares muito além e muito superiores que nosso lar, que talvez sequer precisem de uma esfera, de um planeta. Né? Então, às vezes, nós criamos uma cultura, uma espécie de endeusamento da questão das colônias. Né? Tem um outro episódio de André Luiz que ele fala também que alguns espíritos visitariam um plano superior, mas para isso eles precisariam vestir uma espécie de vestimenta, sim, como um traje espacial para poder chegar lá, neste lugar, para poder vislumbrar, talvez um traje que alterasse a composição perispíritica, não sei se é essa palavra, né, do perispírito, de forma a eles se interporem nessa dimensão diferente. Sim, então vejam que existem espíritos em nosso lar que quando eles chega perto deles um espírito superior, eles não enxergam. Eles não enxergam. Porque ele é de uma esfera muito superior. A luz está me afetando um pouquinho, está me dando um pouquinho de alergia. Né? Então vejam que colônias espirituais existem inúmeras e locais, cidades diferentes, cada uma com sua função, cada uma existindo para um tipo de finalidade. Né? Ela existe lá para algo. Tá? Não existe só por existir. Existem diversos lugares intermediários entre colônia e planeta Terra, que são postos no umbral, postos, digamos assim, intermediários, que pessoas em certos tipos de tratamentos ou de transição para chegar no nosso lar vão passando. Uma pessoa, por exemplo, que acabou de sair do umbral, nem sempre vai direto para o nosso lar, porque às vezes ela tem que parar num tipo de campo onde ali vai se transformar a energia dela aos poucos, vai se trabalhar o padrão vibratório para que ela possa dizer, agora eu posso dar um outro passo. E aí ela vai. Tudo isso está lá em André Luiz. Se você não leu, você perdeu, né? Mas está lá. Leia a série de André Luiz. Tá? Tem uma série enorme de livros. Às vezes você fica focado, por exemplo, no Nosso Lar. Mas Nosso Lar é um livro da série que mostra, digamos assim, o primeiro passo do André Luiz. Mas tem todos os outros. Eu nem lembro quantos, mas são vários. São vários livros, tá? Não sei se é uma dezena de livros, uma dúzia de livros, eu não estou lembrado agora, tá? Mas é uma obra extensa com muita informação, tá? Então, a colônia espiritual, ela é digamos assim, esse entreposto. Talvez dali você possa ir para outros mundos, talvez ali você possa evoluir para outros lugares. Colônia espiritual, ela é tipo novela, aquela novela A Viagem. Todo mundo ia lá para um lugar que parecia um bosque, e naquele bosque um gramado enorme, né? E todo mundo ficava andando naquele gramado o dia inteiro. Veja, não é aquilo também, gente. É uma cidade, que tem bosque, tem gramado, tem, mas tem trabalho, tem funções, as pessoas desempenham funções. Ninguém fica lá, como eu falei, olhando para Deus. Tem organização, tem direção, tem segurança, tem pessoas em inúmeros tipos de postos de trabalho, de ajuda, de tratamento, de terapia, para tudo. Para tudo. Então, quem não está bem ainda está sendo ajudado, quem já está melhor já pode trabalhar, quem já está trabalhando, já está pensando, evoluindo, crescendo, estudando, pensando até em outra encarnação nova. Porque você acha assim, não, quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar, não quero mais encarnar. Não, você vai querer. Quando você chegar lá, você vai querer. Você vai descobrir os porquês, né, da sua necessidade. Tá? Mas não vamos entrar nesse assunto, que é outra história já, do porquê que você vai querer.
Então veja aqui, existe uma vida pulsante, tá? Essas colônias têm características específicas antes que qualquer pessoa pense, né? Por exemplo, de raça, de cor, de tipo de povo, de religião? Não, nenhuma tem isso. Nenhuma tem isso. Até porque tem pessoas no plano espiritual que nem conhecem as religiões da Terra direito. Encarnaram muito tempo atrás, ou vieram de outros planetas, de outros lugares, nem conhece espiritismo, não conhece cristianismo, não conhece nada dessas coisas. Veio de outro lugar, com outra cultura, não viu nada disso, tá? E ainda assim vive no bem, no amor, é verdade. Sem precisar ter uma bandeira ou uma carteirinha de dizer eu creio nesse porque esse é a verdade e a vida, ou eu creio naquele ali porque é a grande revelação, porque é ali que está a verdade. Tá? Isso são ilusões humanas. São ilusões humanas que a gente cria para tentar entrar num caminho, né? Então vejam que esses planos também não têm essas divergências. Algumas pessoas falam assim, e aí tem a colônia dos animais. Gente, não tem colônia de animais. Tá? Tá lá no livro dos Espíritos que os animais reencarnam sequencialmente. Eles desencarnam aqui e eles já reencarnam em seguida. Tá? Eles têm um padrão diferente do humano. Eles não têm um plano de reencarnação, porque eles estão evoluindo no sentido de... Não funciona assim, pelo menos é o que está lá. Tá? Se você acredita de outra forma, não tem problema, aí é com você. Mas o que está lá no livro dos Espíritos, doutrina espírita, na doutrina espírita não existem colônias de animais. Tá? Se alguém criou isso, aí a pessoa lá que criou tem que explicar. Tá? Mas veja, por quê? Porque o Espírito de verdade disse que o animal ele desencarna, ele tem uma espécie de inconsciente coletivo e ele já volta para encarnar, porque ele tem um ciclo rápido, tá? Assim como ele tem um ciclo de vida rápido, ele tem um ciclo de desencarnação muito rápido, ele não fica passeando lá no outro astral. Mas e aí os animais que algumas pessoas relatam são criações mentais. Criações mentais, eu já vi alguns, tá? Projetado no astral, eu já vi isso, alguns são até humanos transformados. Humanos que parecem águias enormes, ou bichos e coisas, né? Como tem humanos que se transformam em animais, como cães, para assustar as pessoas e coisas do tipo, tá? Então, vejam, são coisas que são do plano espiritual, né? Não dá para justificar tudo, né? Eu estou falando o que está lá em doutrina espírita, Kardec, o que está lá em André Luiz, tá? Então, meus amigos, é isso que tínhamos para esse vídeo, para falar um pouco sobre colônias espirituais. Existem para diversos lugares, existem para esses tipos de situações que eu expliquei para vocês. Existem lugares muito além e muito superiores. Nós não estamos determinados nem delimitados ao que está aqui, tá? Nosso projeto de vida aí além, certo? E espero que tenham gostado e não criem crenças fatalistas de céu, de inferno, de coisas ou de, né? A gente tem que estar mais aberto para entender as coisas. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.